Palavra da Verdade, devocional de 1º de julho, os ministros do autêntico Evangelho. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, de 5 a 7. Na meditação anterior, baseados em 2 Coríntios, vimos um retrato dos superapóstolos que, ontem e hoje, adulteram o Evangelho para se locupletar às custas de almas ingênuas. Com base na mesma epístola, podemos ver em contrapartida um retrato dos ministros do autêntico Evangelho, pois ao responder aos seus detratores, Paulo se contrapõe a eles, mostrando-se como verdadeiro servidor de Jesus Cristo e autêntico anunciador do Evangelho. Sua motivação não era orgulho ferido ou preocupação com a reputação. O problema era que, minando sua autoridade apostólica, os hereges minavam também a mensagem central do Evangelho. A preocupação do apóstolo, portanto, era defender o Evangelho de Cristo. Desse modo, ele e seus adversários representam dois modelos opostos de ministério. Um, do charlatão exibicionista, que alega qualidades extraordinárias e superioridade religiosa, e outro, do humilde servo sustentado e capacitado pela graça. Em vários trechos, Paulo usa o nós apostólico, demonstrando que não fala apenas por si mesmo, mas por todos os que seguem o mesmo modelo de ministério que ele. Vejamos então as características dos ministros do autêntico Evangelho. E a primeira delas é que sua autoridade não repousa em ações espetaculares, mas no poder de Deus agindo em sua fraqueza. No capítulo 6, versos 4 e 5 está escrito: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Embora tivesse as credenciais do apostolado, como ele fala no capítulo 12, verso 12, não era nessas manifestações extraordinárias que o apóstolo se gloriava, mas na fraqueza que oportunizava a manifestação do poder de Deus. Antes de mencionar essas credenciais, ele ressalta no mesmo capítulo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Capítulo 12, versos 9 e 10. E novamente em outro lugar, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Capítulo 13, verso 4. Assim são os ministros do autêntico Evangelho. Mesmo que experimentem intervenções extraordinárias do Senhor em seu ministério, eles não se utilizam disso como argumento de autoridade ou instrumento de domínio, pois sabem que são nada mais do que vasos de barro levando os tesouros da graça. A atuação ministerial deles repousa não sobre a teologia do milagre, mas sobre a teologia da cruz. Em segundo lugar, os ministros do autêntico Evangelho não são senhores, mas escravos do rebanho por amor de Jesus Cristo. Eles podem afirmar com Paulo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Enquanto os superapóstolos se aproveitam de sua posição para escravizar, devorar, capturar, exaltar-se sobre seus seguidores e esbofetear-lhes o rosto, os ministros do autêntico Evangelho querem se gastar em prol da alma do rebanho de Deus. Estes conhecem e seguem o ensino e exemplo de seu Senhor e Mestre, que diz: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas 22, de 25 a 27. Por se saberem servos,
mesmo entristecidos, os ministros do autêntico Evangelho estão sempre alegres. Mesmo pobres, eles enriquecem a muitos. Mesmo nada tendo, eles possuem tudo, como está escrito no capítulo 6, verso 10. Em terceiro lugar, eles não medem o sucesso pelos resultados, mas pela fidelidade a Deus e a sua palavra. Os ministros do autêntico Evangelho têm consciência da dupla função do Evangelho, que é tanto de juízo, cheiro de morte para a morte, como de salvação, aroma de vida para a vida, como está escrito no capítulo 2, verso 16. Por conseguinte, eles não precisam adulterar as Escrituras para encaixar-se às expectativas dos ouvintes. Além disso, eles sabem que, quando pregam a palavra, estão diante de Deus e de Cristo, como Paulo fala no capítulo 2, verso 17. E é a ele que terão de prestar contas, como ele lembra em outro lugar. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Capítulo 5, verso 10. Em quarto lugar, as verdadeiras marcas do ministério dos ministros do autêntico Evangelho não são atos miraculosos, mas a transformação do caráter dos fiéis e o compartilhamento dos sofrimentos de Cristo. A vida transformada dos cristãos é a carta de recomendação do verdadeiro ministro de Cristo, como ressalta Paulo no capítulo 3, versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Além disso, os sofrimentos peculiares ao ministério são marcas que identificam os ministros do autêntico Evangelho com seu Senhor, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Capítulo 4, versos 11 e 12. Ao fazer tais observações, Paulo não queria dizer que não tivesse recomendações, reconhecimento ou autoridade. Além disso, ele havia recebido visões e revelações do Senhor e realizado os sinais próprios do apostolado, como ele ressalta no capítulo 12, dos versos 1 a 13. Porém, em última instância, sua autenticidade não repousava nessas coisas, mas na sua identificação com Cristo crucificado e na transformação daqueles que vieram a crer por intermédio do seu ministério. Em quinto e último lugar, os ministros do autêntico Evangelho não se importam com a popularidade, porque sabem estar vivendo sob o auditório de um só, que é Deus. Como afirmou Os Guinness no livro O Chamado, a maioria de nós, quer estejamos ou não cônscios disso, fazemos as coisas com o olho na aprovação de algum auditório. A questão não é se temos um auditório, mas qual o auditório, qual o ouvinte que temos. Uma vida vivida ouvindo o chamado decisivo de Deus é uma vida vivida perante um auditório que está acima de todos os demais, o auditório de um só. Os ministros do autêntico Evangelho têm consciência dessa verdade. Por isso eles rejeitam as coisas vergonhosas que os superapóstolos fazem em oculto e tremem diante da ideia de adulterar a palavra de Deus, como Paulo fala no capítulo 4, verso 2. Vivendo pela fé e não pelo que vem, eles não almejam a glória espetacular e temporária dos homens, que seca como a erva e murcha como a flor, mas a glória invisível e permanente de Deus, pois sabem que as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Capítulo 4, 16 a 18. O povo de Deus precisa aprender a distinguir os superapóstolos dos ministros do autêntico Evangelho, para que não sejam levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, como adverte Paulo em Efésios 4,14, e para que aprendam a honrar seu ministério e seguir seu modelo de vida, pois assim nos recomenda a Escritura: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Só lhe deu glória. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.